Olá, você está bem? Por aqui tudo bem. Eu venho trazer aqui um assunto muito sério mesmo. Costumamos verificar diversos programas de tratamento à saúde, programas de vacinações, as campanhas da saúde da mulher, a campanha da saúde do homem, recomendações que se façam determinados exames para os homens, determinados exames preventivos para as mulheres, e a gente tem, de fato, diversas campanhas em que as organizações estão, de fato, de parabéns por todas essas campanhas. Todas elas são importantíssimas. Mas temos sentido e percebido, outro dia me peguei pensando sobre isso, que as pessoas vão pouco no psicólogo, e as pessoas vão muito pouco no psiquiatra. Isso mesmo, no psiquiatra. Esses dois profissionais, além de um terapeuta, do psicanalista, essa galera que trabalha na prevenção e na correção das questões mentais são pouco procuradas. Cresceu aí, avançou um pouquinho a busca para esses profissionais, mas ainda é muito pouco. Por que eu estou falando sobre isso? A ida a esses profissionais, especialmente um psiquiatra, ajuda e muito no diagnóstico e na prevenção de acontecimentos pela falta desse diagnóstico. Nesse vídeo eu quero trazer a relação entre violência e as questões mentais. Existe relação entre essas duas coisas? Será que a falta da busca por esses profissionais de forma preventiva e rápida evitaria diversos tipos de situações de violência? Eu digo que sim. Por que eu digo que sim? No início do vídeo eu falei de ações preventivas, né? Muitas mulheres vão fazer exames preventivos da mama, o homem da próstata e diversos outros tipos de ações preventivas. Essas ações preventivas, principalmente na questão da saúde, visam evitar danos maiores às suas saúdes. Mas as pessoas não buscam e não se vê muito campanhas de ações preventivas para as questões mentais. Por causa dessas questões e dessa falha, existe muita violência. Não há uma ligação totalmente direta, mas há uma conexão e há um nexo causal nessas questões. Muitos casos que você observa na TV de homens desvivendo mulheres, de violência contra as mulheres, da violência entre os jovens, da violência em geral, assaltos, assassinatos, de diversas formas, das piores possíveis acontecendo. Tem jornais que você liga todos os dias, os mesmos noticiários com personagens diferentes. E são muitos os casos. E esses jornais nos deixam, às vezes, cansados mentalmente falando de assistir. Mas a pergunta é: há relação da violência com as questões psiquiátricas e mentais em geral? Assim. Se houvéssemos ações preventivas, poderíamos reduzir bastante essas questões. Muitos de nós nos perguntamos, mas como pode um homem fazer isso com aquela mulher? Como pode um homem fazer isso com aquele outro homem? Olha só, aconteceu isso, você soube daquilo, são muitos os noticiários sobre violência. Tem sim uma relação. Nesse vídeo vamos falar um pouco
de alguns tópicos voltados para essa questão, e eu queria que você refletisse sobre isso e comente se você concorda, discorda, se você viu algum caso na TV que você achou assustador e disse assim, isso não é normal, né? Comente aí. Bom, ao mesmo tempo que não há assim uma relação totalmente direta, podem sim ter alguns fatores que podem aumentar os riscos de comportamento agressivo no indivíduo. Por exemplo, desde a infância pode acontecer diversas coisas. Por exemplo, gerar ali um transtorno de personalidade grave, um histórico de violência familiar, indivíduos com impulsividade extrema, não tratada desde criança, paranoia severa, que mais? Bipolaridade, talvez, ausência de tratamento, né, em que os pais perceberam alguma coisa numa criança ou num adolescente, ao dizer, esse menino é estranho, essa criança puxou a quem? Então, todas essas oportunidades de vivenciar algo pode ser ali sim um indicativo de que há alguma coisa errada e pode sim levar no profissional para tentar ali um diagnóstico, tratar de forma preventiva e evitar que esse indivíduo cresça e se torne ali um multiplicador da violência nas outras pessoas. Traumas infantis, exclusão social pode gerar no indivíduo lá na frente um indivíduo violento. São diversos os fatores que a nossa mente processa e nesse processar pode dar um produto final chamado violência. Tudo isso poderia ser tratado, né? Já assistimos muitos filmes em que os indivíduos, um serial killer, às vezes ele cita situações de sua vida na sua adolescência, um fato que aconteceu, mas não foi tratado, percepções que os pais têm, mas também não foi tratado, né? É de fato um assunto muito profundo. A gente está tratando aqui de forma muito rasa e simplória, mas é só para provocar a gente ao raciocínio e entender que há ligações da falta da ação preventiva no tratamento da saúde mental desde cedo, evitando assim problemas lá na frente. Então, a violência ela surge com uma combinação de diversos fatores, né? Fatores, por exemplo, sociais, fatores culturais, uma questão interessante também, questões econômicas. Muitos jovens gostariam de ter uma vida como aquele outro jovem tem, mas não tem, isso pode gerar um trauma. São justificativas de violência, não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando de que a nossa mente pode processar as coisas e acontecer de um indivíduo transformar-se em alguém assim violento, né? Então, essa desregulação mental que é o grande problema. A ida ao psiquiatra, a ida a um psicólogo desde cedo vai auxiliar nessa sintonização, nessa programação, nessa regulação para deixar ali, vamos dizer assim, o cérebro em um patamar aceitável, por assim dizer. E essa desregulação, né, ou a falta da ida a esse profissional pode assim trazer sérios danos e evitar assim, né, a ida pode trazer diversas vantagens também. Então, problemas de diagnóstico tardio. Ultimamente estamos observando aí diagnósticos tardios de muita gente dizendo, eu tenho borderline,
eu tenho autismo e tal, né? Adultos de 30 anos, 40, dizendo que descobriu que tem isso, por isso que eu agia de determinada forma, por isso que eu sinto a irritabilidade acima da média. São diagnósticos tardios, e tem também aqueles diagnósticos tardios mais graves, né? Que às vezes se descobre depois. Maníaco, por exemplo, depois dele ter feito uma série de vítimas, aí se descobre, né, por meio da polícia técnica e da psiquiatria, que o cara tem sérios problemas psiquiátricos, mas aquele cara estava vivendo no meio das pessoas, até que aconteceu o fato, e aí veio o diagnóstico tardio, mas ele já fez talvez dezenas de vítimas, né? É sobre isso que estamos falando, dessa ação preventiva em diagnosticar, né? Então, assim, a sociedade civil, o governo poderia ter mais campanhas que incentivassem as pessoas a ir mais a esses profissionais, né? Talvez fosse algo que tivesse que ser uma rotina das pessoas, né? Tratar da mente, tentar diagnosticar algo, né? E tratar antes que aquilo evolua para um quadro muito mais grave. Então, indivíduos assim, que nunca recebem acompanhamento psicológico, a cultura de dizer que o psiquiatra é para tratar de pessoas malucas, isso atrapalha demais. Viver em ambientes familiares caóticos, né? Briga dos pais todo dia, uso de drogas, o pai chegando bêbado, aquilo dali vai criando na mente de um jovem adolescente, uma criança, até um adulto que ainda vive em casa, uma regulação errada da sua mente, né? Porque ele está tomando ali decisões, o que é que eu vou fazer de minha vida dentro desse ambiente, eu não aguento mais, a mente vai sofrendo aquela pressão, e esse jovem pode reagir de diversas formas, uma dessas é a violência terceirizada, né? Ele não vai talvez agredir seus pais, mas vai descontar em outra pessoa, talvez na namorada, na futura esposa. É muito problemático essa questão, né? O uso de drogas, automedicação, que muitos recorrem a essa questão, né? Como a medicação não é água, então ela vai ali interferir, talvez, em uma regulação do cérebro, interferir em algo, e isso também pode trazer, assim, sérios danos destrutivos. Em alguns casos extremos, indivíduos realmente apresentam quadros psiquiátricos severos, com perda de contato com a realidade, né? Olha que coisa séria, muito sério isso, né? São pessoas que estigmatizam pessoas com transtornos mentais, ignora fatores sociais reais e faz parecer que a violência é sempre irracional, quando muitas vezes ela é aprendida, incentivada e culturalmente reproduzida, né? Que ainda tem também esses fatores, né? Por isso que, para melhorarmos isso, melhorarmos esse quadro, faz-se necessário uma grande campanha de incentivo nas empresas, nas ONGs, nas organizações, no governo, para que as pessoas busquem mais esses profissionais de forma preventiva. Precisamos também trabalhar contra essa cultura de que ir nesses profissionais para quem está muito mal da mente, não é sobre isso. Então é sobre prevenção. Muitos casos que você já viu acontecer, e são as centenas de casos que acontecem, tem às vezes ligações com questões psiquiátricas, questões mentais, emocionais, que se fossem tratadas, evitariam danos assim e frutos como a violência e o produto morte, às vezes, né, que acontece nas pessoas. Então, educação é o caminho, a educação, a prevenção, medidas de prevenção, ida a esses profissionais. Os pais precisam estar atentos a
todos os sinais que o seu filho emite, qualquer comportamento, sinalize, leva para esses profissionais, né? Qualquer sinal, pode ser alguma coisa, pode ser que não, mas pode ser alguma coisa. Todas essas ações podem, assim, evitar a produção de indivíduos violentos. Eu queria que você comentasse nesse vídeo. A gente tentou aqui de forma muito superficial trazer apenas essa provocação para que possamos entender que há sim uma ligação, talvez direta ou indireta, da falta de ida a esses profissionais, né, da psiquiatria, da psicologia e dos psicanalistas. Esses profissionais auxiliariam muito se as pessoas fossem de forma preventiva a eles. Não é para esperar estar acontecendo algo para ir a esses profissionais, mas sim a ida preventiva pode evitar diversos problemas relacionados à violência, e a ida a esses profissionais com certeza reduziriam o risco e talvez até evitaria que indivíduos estivessem aí andando no nosso meio, indivíduos de altíssima periculosidade, só que ninguém sabe, e os caras estão aí no nosso ambiente de trabalho, talvez no meio da família, talvez na vizinhança, mas ali até que de repente acontece alguma coisa, né? Muitos de nós já vimos jovens invadirem as escolas e fazerem vítimas, seus amigos de sala de aula, né? Acontece muito isso nos Estados Unidos, já aconteceu aqui no Brasil. Quando vai ver, o indivíduo tem problemas psiquiátricos, mas não havia um diagnóstico, tá bom? Muito obrigado por assistir até agora e comente aí o que é que você achou, externe a sua opinião, se você acha isso importante. Se não está inscrito no canal, se inscreva e até uma próxima. Cuide da sua saúde e observe aqueles que estão à sua volta. Tchau.